Bom, boa tarde a todas e todos. É uma satisfação participar desse seminário, marcando 25 anos do Encontro Presidencial da América do Sul. Agradeço muito o convite, gostaria de parabenizar o IPEA e o Itamaraty pela iniciativa muito oportuna. Saúdo os colegas de mesa, José Daniel Dario Uribe, presidente do FLAR, Luiz Daniel Wilcox, representando o BNDES. Saúdo a Kate também pelo trabalho e a parceria que vem realizando. A integração regional foi definida como um dos dois principais eixos do programa de governo da coalizão que elegeu o presidente Lula, né? Um outro importante eixo era o fortalecimento dos BRICS. Então, no âmbito da nossa subsecretaria, que eu represento aqui, nós temos a satisfação de ter construído no primeiro semestre, com a participação da MRE e do IPEA, um debate que juntou esses eixos do BRICS e da integração regional. A gente ficou muito satisfeito com os resultados, realizamos também diversas parcerias com o IPEA e a MRE e uma série de atividades e iniciativas no âmbito do G20, da COP, com a CEPAL e em outros fóruns. Então é um prazer realmente poder dar mais um segmento aqui. Algumas notas sobre o comunicado de Brasília, né? Foi o governo do Fernando Henrique Cardoso que organizou a reunião. Nós tínhamos figuras históricas como Fernando de la Rúa, Hugo Banzer, Ricardo Lagos, Hugo Chávez, Jorge Banhes, entre outros, estavam presentes, né? As orientações políticas deles eram diferentes, como hoje também nós vemos na América do Sul. Porém, não havia essa radicalização acentuada que prejudica tanto os esforços de integração. Ideologias e preconceitos contra esses esforços também não estavam tão absorvidos por instituições, práticas e grupos como hoje. Os 62 parágrafos do Comunicado de Brasília, eles são um marco. Relendo, eu notei que há um capítulo e várias referências sobre comércio, integração comercial, mas muito pouco sobre finanças. Os parágrafos 14 e 17 tocam em pontos mais relacionados à macroeconomia e finanças, mas no sentido de apontar a necessidade de mercados financeiros internacionais estáveis e mais flexibilidade para países credores em relação aos devedores. Isso refletia, de certa forma, o impacto do ciclo de endividamento externo e das crises dos anos 90, quando muitos países da região embarcaram de maneira irrefletida na liberalização financeira e em teses como crescimento com poupança externa, que se mostraram problemáticas. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a integração financeira não foi em si um tópico destacado no Comunicado de Brasília nos anos 2000. E nos anos seguintes isso foi mudando, tendo como base a recuperação da posição externa desses países, com saldos comerciais, o acúmulo de reservas e uma maior prevenção com relação às crises externas, e também havia um impulso político mais forte para a integração, o cenário foi mudando, né? Em 2008, tivemos a crise financeira nos países ricos, que também reforçou articulações entre os países em desenvolvimento. O SML foi lançado em 2008, quando tivemos também a criação da Unasul, que no seu artigo 3º do Tratado Constitutivo, item F, define como um dos objetivos específicos a integração financeira mediante a adoção de mecanismos compatíveis com as políticas econômicas e fiscais dos Estados-membros. Em 2011, a gente teve um fato de enorme relevância, que foi a criação do Conselho Sul-Americano de Economia e Finanças da Unasul, que reunia ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais. Ele tinha 3 grupos de trabalho: um sobre reservas, um sobre convênios de pagamentos e créditos recíprocos, como o CCR, o SML mesmo, e o Sucre, e um sobre comércio interregional e integração socioprodutiva. Articulava-se com o FLAR, com a CAF, com os debates sobre o Banco do Sul, realizou trabalhos importantes, deixou um legado valioso, mas, infelizmente, a partir de meados de 2015, foi sendo impactado pelas dificuldades macroeconômicas e uma crescente fragmentação e radicalização política, que acabou inviabilizando a Unasul e, de maneira geral, os esforços por maior integração sob diversas formas e perspectivas. No Brasil, com a eleição do presidente Lula recentemente, foi iniciado esse árduo trabalho de reconstruir a institucionalidade política, defender a democracia, colocar a casa em ordem, organizar o orçamento, dar transparência e reequipar as instituições do Estado. Foi possível reativar uma série de programas na área social e reforçar compromisso com sustentabilidade e redução de desigualdades. Aprovamos uma importante reforma tributária. Na política externa brasileira, essa reconstrução tem se traduzido no reatamento de boas relações com parceiros e no retorno do Brasil ao palco multilateral. No campo da integração regional, tivemos essa muito bem-vinda iniciativa do Consenso de Brasília em maio de 2023. O parágrafo 5 do consenso fala sobre integração financeira e, posteriormente, em outubro, foi adotado o mapa do caminho, que tem 17 áreas a serem trabalhadas, uma delas integração financeira. O que eu entendo por um objetivo específico de trabalhar por mais integração financeira é a ampliação do acesso a financiamento para o desenvolvimento, a custos mais baixos e prazos mais longos,
fortalecimento da resiliência econômica frente a choques externos, como crises e flutuações nos preços das commodities, redução de barreiras e de custos de transação, aprofundamento de mercados de capitais, aumento da liquidez e da eficiência do sistema financeiro, ampliação do uso de moedas locais e mecanismos para redução do risco cambial e estímulo à inovação tecnológica no setor bancário público e privado. Enfim, na preparação aqui para esse seminário, nós recebemos uma série de perguntas orientadoras, Kate. Então, eu vou agora, feita essa introdução, eu vou me basear nelas topicamente, indo respondendo as perguntas que foram feitas. Tá? A primeira questão sobre a existência de instrumentos regionais de pagamento em moeda local, instituições de cooperação para a proteção do setor externo, você já alinhavou bem todas as que eu tinha aqui para mencionar, Kate. Talvez para além do SML, do CCR, do Fundo Latino-Americano de Reservas, o Fundo de Convergência do Mercosul, né? Presença dos bancos, do BNDES, BASA, além do BID, da CAF, né? Nós tivemos a iniciativa do Banco do Sul, que infelizmente não prosperou. Eu queria mencionar, fazendo a pesquisa para esse seminário, tem um mercado integrado latino-americano que conecta a Bolsa de Valores de Chile, Colômbia, México e Peru, iniciativa interessante. Mais adiante, eu vou, na parte mais propositiva, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Tivemos o Sucre também, né, que era uma moeda virtual de compensação, liquidação feita pelos bancos centrais. O Sucre também enfrentou dificuldades, como as outras iniciativas, uma forte dependência da conjuntura econômica da Venezuela, né, e foi perdendo relevância a partir dos anos. Indo para uma nova pergunta orientadora, entraves e oportunidades para mecanismos financeiros sólidos. Acho que o principal entrave é a instabilidade política, né? Fragmentação, essa integração ela depende de convergência política, deveria depender menos, né? Idealmente, mas infelizmente foi o que ocorreu aí na década passada. Com grande alternância entre governos de espectros políticos com visões diferentes sobre a integração regional, isso dificulta o aprofundamento dessas iniciativas, né? Aí nós tivemos a descontinuidade institucional, né, da própria Unasul, do projeto do Banco do Sul, o CCR, o Sucre, dificuldades macroeconômicas, né, instabilidade, volatilidade cambial, taxas de juros, divergências regulatórias, infraestrutura tecnológica desigual, necessidade de maior interoperabilidade de sistemas, ideologias e preconceitos políticos também associados ao primeiro item, né? Enfim, são desafios estruturais e institucionais que exigem esforços coordenados de governos, instituições financeiras e organizações internacionais. Oportunidades no cenário. Eu acho que a geopolítica, a despeito dos perigos enormes que apresenta, ela nos impele, como uma das saídas evidentes, ampliar os esforços para a integração regional, né? Acho que isso já foi dito em alto nível no governo brasileiro. Nós não podemos permitir que a América Latina se torne um palco, passivamente, se torne um palco de disputas geopolíticas de grandes potências. Nós temos que nos organizar e nos articular para melhor trabalharmos aqui o Brasil e, junto com os vizinhos, podemos nos acautelar e desenvolver relações construtivas e produtivas, nos aproveitar, talvez, de um cenário de rivalidades crescentes, né? Uma outra oportunidade, a presença de bancos de desenvolvimento importantes, como o BNDES, também a CAF, o Fomplata, o BID também, podendo exercer um papel positivo aqui. Avanços tecnológicos, né, que nós temos, a maior inclusão financeira dos últimos anos, abundância de matérias-primas, mercados consumidores relevantes, mercados financeiros, um parque industrial. Nós temos esses projetos aí das rotas de integração, que tal qual o IRSA, nos anos 2000, são eixos catalisadores, né? Caso eles sejam avançados, eles são eixos catalisadores para a integração financeira também. Há uma presença ainda tímida, mas relevante, de bancos privados em países vizinhos, né? No caso brasileiro, nós temos, claro, grandes saldos comerciais, um alto nível de reservas, isso é válido para todos os países, né? Se você tiver uma situação confortável no setor externo, você tem mais condições de se engajar em iniciativas de cooperação financeira internacional, né? É importante destacar, um pequeno parênteses aqui do Ministério da Fazenda, né? A reforma tributária ela vai ter efeitos muito positivos na economia nacional e ela isenta investimentos e exportações, né? Então, isso, sem dúvida, é algo que contribui também. Ao final, vou mencionar um pouco essa área da cooperação tributária como uma área que pode ser desenvolvida, né? Uma próxima pergunta norteadora, como estimular a cooperação financeira? Bom, estabilidade e desenvolvimento nos nossos próprios países, em primeiro lugar, coordenação política, engajamento conjunto, fortalecer projetos de infraestrutura regional já existentes,
e valorizar experiências de diálogo multissetorial, que nós tivemos no G20, nos BRICS, em diversos fóruns comerciais. Instrumentos financeiros inovadores que podem ser explorados para a integração sul-americana. A questão dos pagamentos instantâneos e a interoperabilidade digital, inspirada no Pix, eu vou comentar depois mais um pouquinho. Questão das moedas digitais dos bancos centrais, com liquidação multilateral, é algo que pode ser estudado, discutido. No artigo 4º do Conselho de Brasília, ele menciona mecanismos inovadores de financiamento da ação climática, e menciona os swaps, né, por parte dos países desenvolvidos, dívida por ação climática. A gente acrescentaria a incorporação dos CRDCs, são cláusulas de dívida resiliente à ação climática, que nós trabalhamos essa proposta no G20, isso pode ser algo inovador. Títulos verdes e mecanismos de financiamento sustentável, né? Na Fazenda nós temos o Plano de Transformação Ecológica, que agrega aí uma série de iniciativas nessas áreas, derivativos cambiais regionais para proteção contra a volatilidade. Quais ações no curto e no médio prazo que poderiam ser tomadas? Está acabando? Um minuto. Bom, eu sugiro organizar discussões nesses eixos gerais que eram discutidos pelo Conselho Sul-Americano: reservas internacionais, sistema de pagamento transfronteiriço e comércio interregional. Talvez acrescentar um quarto eixo para inovações financeiras e pensar também num eixo sobre tributação. O Brasil preside a plataforma latino-americana de tributação, em parceria com a CEPAL. É um campo interessante também para ampliar a cooperação. O presidente Lula mencionou no discurso da CELAC, em abril de 2025, em Honduras, proposta de reativar o CCR e expandir o SML. São instrumentos de compensação de pagamentos, não proposta de criação de novas moedas regionais, meios virtuais, o que envolveria uma complexidade maior. Eu acho que vale muito a pena reabrir essa discussão. No caso do CCR, o risco de crédito fica com o Banco Central, é uma questão a ser discutida. No SML fica com o exportador, é mais simples. Eu acho que valeria a pena abrir uma discussão mais estruturada sobre essas questões. Assim como o Brasil tem o Pix, outros países da região também têm sistemas de pagamentos rápidos, tá? Argentina, Bolívia, Colômbia, Peru. Então, pode haver também mecanismos de cooperação nessas áreas. Investir no relacionamento com outras regiões, por exemplo, o Sudeste Asiático está desenvolvendo o projeto Nexus, que derivou de um trabalho do Banco de Compensações Internacionais sobre pagamentos transfronteiriços. Nós poderíamos também ter um diálogo ali extra-regional. Os chineses têm o CIPS, né, uma câmara de comércio, um mecanismo de comércio transfronteiriço em moeda local. Tem a iniciativa Chiang Mai, que nós conhecemos, o próprio CRA dos BRICS, para fins de compartilhamento de reserva. No médio prazo, reforçar a nossa institucionalidade para a integração financeira na América do Sul, ampliar a participação, regionalmente fortalecer o FLAR também, pensar em instrumentos regionais para rede, acordos de swap, mecanismos de compartilhamento de reservas regionais, fortalecer as sinergias entre as instituições, procurar desenvolver mercado de títulos em moedas locais, e talvez, num futuro, retomar discussões sobre as ideias mais ambiciosas como o Banco do Sul. Concluindo, a integração financeira é, na nossa visão, a parte central da integração sul-americana. Ao longo desses 25 anos, tivemos avanços e retrocessos, mas eu acho que o contexto atual nos estimula a reforçar iniciativas, atualizá-las, aprender com erros, ser pragmático, ser flexível. Eu acho que, inclusive, trabalhar eventualmente com países que tenham interesse em trabalhar, não ficar fixo em trabalhar necessariamente com os 12 países da América do Sul num primeiro momento, entendeu? Você trabalha com aqueles que estão interessados em avançar em determinadas propostas, e deixando um espaço aberto para, posteriormente, outros países se acoplarem a essas. Eu acho que é uma maneira da gente, com mais pragmatismo, aí, poder avançar. Enfim, eu passei um pouquinho no meu tempo, agradeço muito a oportunidade, Kate, e aos demais aqui parceiros da mesa. Obrigado. Obrigada, Antônio. Ser pragmático e flexível. Mais um desafio para a mesa, né?